Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 19, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele, por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não contenderam mais sobre ele, por isso chamou Reobote. E disse: porque agora nos livrou o Senhor e prosperamos nessa terra. E partiu dali e cavou outro poço e não contenderam mais sobre ele, por isso chamou Reobote. E disse: porque agora nos livrou o Senhor e prosperaremos nessa terra. Você vai virar para essa pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela: Deus tem um lugar de expansão preparado para você. Diga para ela mais uma vez: Deus tem um lugar de expansão preparado para você. Quem toma posse dessa palavra, glorifica ao Senhor nessa noite. Oh glória! Você que ficou de pé pode se assentar. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, de um texto acerca de um homem bastante conhecido das Escrituras. Seu nome é Isaque. Isaque é filho de Abraão. Abraão, nós conhecemos ele como pai da fé. Gênesis capítulo de número 12, você vai ver Deus chamando Abraão, dizendo para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nesse dia, Abraão, ele só tem uma palavra de Deus. Ele não sabe para onde é que o Senhor está o enviando. Ele não sabe para onde Deus está mandando ele ir. Abraão apenas tem uma palavra de Deus dizendo para ele: sai e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor estava dizendo para Abraão que tinha um lugar para ele, tinha um lugar preparado para ele, tinha uma terra preparada para ele. E aí você vai ver que mesmo sem saber para onde Deus está o conduzindo, Abraão sai e ele vai, ele obedece a palavra de Deus, ele obedece a voz de Deus. E você vai ver agora que Abraão começa a viver as promessas do Senhor para a sua vida. Ele começa a viver tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para ele, tudo aquilo que o Senhor tinha projetado para ele. Você vai ver que Abraão agora começa a viver as bênçãos do Senhor. Capítulo de número 15, Deus agora vai vir fazendo um juramento a Abraão, dizendo para ele: Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua descendência. Ele está dizendo para Abraão: Abraão, eu sou a tua garantia. Eu sou Deus que te chama e eu sou Deus que dá garantia. Eu sou Deus que te chama e eu sou Deus que te abençoa. Diante daquela palavra, Abraão não consegue crer, porque ele olha para dentro da casa dele e a sua esposa Sara, ela ainda é estéril. Sara não tinha gerado, a casa de Abraão não tinha filho. Abraão agora estava olhando para a promessa, olhando para sua casa, e ele via que faltava alguma coisa para completar, faltava alguma coisa para completar aquela palavra. Não dava para crer que grande seria a descendência dele, se dentro da casa dele a esposa dele ainda não tinha gerado. Não dava para crer que Deus tinha uma palavra de expansão para ele, se na casa dele a Sara ainda não estava com a sua madre aberta. Só que você vai ver que Deus vai fazer um convite para Abraão: Abraão, sai dessa tenda, sai desse lugar que limita a tua visão, sai dessa tenda que você vai entender o que eu tenho para você. Abraão aceita o convite de Deus, ele sai pelo lado de fora da tenda. Quando ele olha para os céus, o Senhor vai dizer
dizer para ele: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes. Por quê, Senhor? Porque assim será a tua descendência. Como? De um jeito que não dá para contar na calculadora do homem. O que Deus estava dizendo para Abraão é: Abraão, o que eu tenho para você foge da conta, meu filho. Abraão, o que eu tenho para você, você não consegue mensurar. O que eu tenho para você foge do teu cálculo. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ainda que você olhe o cenário e o cenário não combine com aquilo que você está ouvindo da parte de Deus, Ele está dizendo: meu filho, olha para o céu e tenta contar, porque o que eu tenho para você foge da conta humana. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. Olha também para a terra, para os grãos de areia, e tenta contá-los. Assim será a tua descendência. Como? Foge da conta. Não tem como contabilizar o que o Senhor estava prometendo para ele. Não tem como contar o que Deus tinha para ele. Não tem como calcular o que Deus tinha para ele. Só que você vai ver que o tempo passa e nada acontece. O tempo passa, Sara ainda não gerou. O tempo passa, Sara ainda está estéril. Passam-se cerca de 10 anos entre o dia que Abraão ouviu que Deus iria dar um filho, estava prometendo uma grande descendência. Ele vê que nada está acontecendo, ele vê que nada está se movendo, ele vê que o cenário continua o mesmo, a casa dele continua com falta. Ele vai olhar agora e vai dizer: Senhor, cadê a promessa? Eu estou conjecturando, cadê aquilo que o Senhor disse? Parece que eu vejo Sara chamando Abraão e dizendo: Abraão, cadê o filho que Deus nos prometeu? Cadê a promessa que Deus nos fez? Cadê aquilo que o Senhor disse que nós iríamos viver? Deus ainda não fez. E se Deus não fez do jeito dele, é melhor a gente fazer do nosso. Se Deus não abriu do jeito dele, é melhor a gente dar a nossa mãozinha, fazer do nosso jeitinho, dar o nosso jeitinho brasileiro. Sara agora vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, vamos fazer o seguinte, o quê? Deita-se com Agar, a nossa serva egípcia, e pronto, Agar vai gerar, a madre dela está aberta, ela vai ter o filho, e a gente agora vai viver a promessa que o Senhor fez. Só que o que Sara não havia entendido ainda é que aquilo que Deus prometeu para a casa dela viria da casa dela. Aquilo que Deus prometeu para o ventre dela viria do ventre dela. Verônica, eu não estou entendendo. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que aquilo que Ele prometeu para você não vai ser gerado no ventre de ninguém. Aquilo que Ele prometeu para você não vai ser gerado no ventre de outra pessoa. A promessa que Deus fez para você não precisa incluir gente que Deus não está incluindo. Deus te trouxe aqui para dizer para você: a promessa que eu tenho para a tua vida, aquilo que eu prometo, eu dou garantia de cumprimento. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão desesperado que a gente olha para o cenário e o cenário não combina com aquilo que a gente ouviu. A gente olha para o cenário e não combina com a promessa que Deus usou o profeta para dizer para a gente. A gente olha para as nossas circunstâncias e a gente não vê que se encaixa. Como que Deus vai prometer um filho para mim se eu sou estéril? Só que Deus se responsabiliza com aquilo que Ele fala. Independente de como você olha para o contexto e fica se perguntando como é que vai acontecer, Deus está dizendo: quando eu te faço a promessa, eu já sei o jeito que eu vou fazer para poder cumprir aquilo que eu disse para você que você viveria. Você não precisa ficar desesperado, porque eu aprendi com Deus que quando o cenário não combina com a promessa, Deus muda o cenário, mas Ele não altera a promessa. Quando o cenário não combina com a promessa, Deus muda o cenário, Deus muda o contexto, Deus muda as circunstâncias, mas aquilo que Ele nos prometeu, nós vamos viver. 2023 não é o ano da expansão à toa. 2023 não teve esse tema escolhido à toa.
toa. Eu creio que Deus tem coisa grande para as nossas vidas, uma expansão que a gente não consegue contabilizar, uma expansão que a gente não consegue mensurar, uma expansão que a gente olha e diz: Deus, como é que o Senhor fez isso aqui? Como é que o Senhor abriu essa porta? Como é que o Senhor está me fazendo viver isso aqui? E um dia você vai olhar e vai entender que era Deus dizendo: o que eu prometo, eu me responsabilizo para poder cumprir. Ela coloca Agar vai gerar Ismael, que não era o plano original de Deus. Deus agora vai reafirmar a aliança que ele tinha com Abraão. Abraão, Sara, tua mulher, vai gerar um filho. O filho ainda não é Ismael, porque eu não trabalho com atalho, eu trabalho com caminho. Deus não trabalha com becos sem saída. Deus não trabalha com atalhos. Deus não trabalha com jeitinho. Deus é aquele que é o próprio caminho. E agora ele vai dizer para Sara, para Abraão, filho ainda vai vir, tá? Eu tenho uma aliança contigo. Sara vai gerar, capítulo de número 21. Isaac vai nascer, o filho da promessa vai nascer. Deus é tão misericordioso que ele dá a oportunidade deles refazerem a rota. Vocês pegaram um atalho, mas eu vou dar a oportunidade de vocês refazerem a rota, para que vocês venham viver o plano original que eu tenho para a vida de vocês. Isaac vai vir. Isaac agora nasce, filho da promessa nasce. Isaac agora cresce, começa também a viver debaixo dessa palavra. Porque a gente precisa entender que existem palavras que nós vivemos hoje que não foram prometidas para nós, foram prometidas para pessoas que vieram antes de nós. O que Isaac está vivendo, Deus não havia prometido para Isaac de forma direta. Deus havia prometido para Abraão, dizendo: a tua descendência será grande. Existem coisas que eu vivo hoje, que quem ouviu primeiro foi a minha mãe. E num tempo que nem aqui eu estava, não sonhava nem vir no mundo ainda, mas a minha mãe já ouvia promessas acerca da minha vida. E hoje eu vivo coisas que ela ouviu e eu não estava lá, mas eu estava debaixo de uma palavra, e eu ainda estou debaixo de uma palavra. Tem coisa que você vive que não foi você que ouviu, foi o seu pai que ouviu, foi a sua mãe que ouviu, foi alguém da sua família que ouviu. E é porque você está andando debaixo de uma palavra que Deus não ilude ninguém. Oh, aleluia! Deus não deixa ninguém com expectativa frustrada. Ele está dizendo que eu prometi lá atrás. Pode passar o tempo que for, mas você vai viver todas as promessas que eu tenho para a tua vida. O que eu prometi pode estar lá atrás, mas o tempo não deteriora as promessas de Deus. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Pode não ter sido você que ouviu, mas o Senhor está dizendo: é em você que eu vou cumprir, é em você que eu vou cumprir. Foi você que não ouviu, mas o Senhor está dizendo: porque alguém que faz parte do teu sangue ouviu, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Oh, glória! Ele vai começar a viver essas promessas, essas palavras. Isaac começa a caminhar agora na terra dos filisteus. E quando chega no capítulo de número 26, que ele está caminhando na terra dos filisteus, peregrinando, a fome vai chegar na terra que Isaac está. Quando a fome chega na terra que Isaac está, a Bíblia vai dizer que ele vai partir para um lugar chamado Gerar. Partindo para um lugar chamado Gerar para fugir da fome, Deus se apresenta para Isaac dizendo: Isaac, não desças ao Egito, fica em Gerar. Porque Deus sabia que ele estava tão desesperado que para ele pouco importava a terra. O problema era fugir da fome. O que ele estava tentando era fugir da fome. Então, pouco me importa qual é a terra que eu estou.
eu não quero é passar pela fome. Então eu vou me estabilizar, eu vou firmar a estaca em qualquer terra, independente de onde seja. Só que Deus é muito misericordioso, que Ele aparece para ele dizendo: não desças ao Egito. Sabe o que Deus estava dizendo para Isaac? Isaac, eu sei da tua intenção. Tu está em Gerar, mas a tua mente está lá no Egito, e daqui a pouco tu foge para lá. Tu está em Gerar, mas a sua cabeça está lá no Egito. Sabe por quê? Porque você precisa entender que muitas das vezes o lugar do nosso propósito vai ter menos recurso do que o lugar da nossa necessidade. Como assim, Verônica? O lugar que Deus mandou você ficar vai ter menos recurso do que o lugar da tua necessidade. Você vai olhar para o lugar da tua necessidade e você vai ver que lá tem fartura. Quem olhava para o Egito via que no Egito tinha fartura. Quem olhava para o Egito via que no Egito nada faltava. Quem olhava para o Egito via que a mesa do Egito estava faltando nada, estava com fartura. E Deus, como sabe muito bem disso, e Gerar é perto, Ele vai olhar para Isaac e vai dizer: Isaac, não desças ao Egito, não vai para lá. A terra está na seca, a terra está com crise, a terra está passando por dificuldade, mas fica no lugar que eu te mandei. Ei, oh glória! Deus nos trouxe aqui para dizer isso para nós. Fica na terra que eu te mandei ficar. Gerar está passando por crise, mas Gerar ainda é a terra do teu propósito. Gerar está passando por seca, mas Gerar ainda é a terra do teu propósito. Gerar não tem o título de gerar à toa. Gerar é um lugar que vai gerar. Oh glória, aleluia. Gerar é um lugar que eu gero, mesmo quando a crise se instala nele. Oh glória. Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, o nome do lugar que você está, a terra que você está, não carrega esse nome à toa. Fica em Gerar, não desças ao Egito. Porque tem horas que a gente está num lugar, mas a nossa mente está em outro. Tem horas que a gente está num lugar e a nossa mente está lá no Egito dizendo: mas lá eu não passava por isso. Se eu estivesse no Egito, eu não estava passando por necessidade. Se eu voltar para o Egito, eu não passo necessidade. Só que Deus está dizendo: Egito não é o lugar do teu propósito. Egito é o lugar da tua necessidade. Fica no lugar que eu te mandei ficar. Fica na terra que eu te mandei ficar. Fica no lugar que eu te coloquei. Deus está dizendo isso para alguém nessa noite. Não abandona o lugar porque o defeito não está no lugar. Não abandona o lugar porque o problema não está no lugar. Não abandona o lugar que eu te coloquei por causa dos problemas que cercam esse lugar. Eu vou te fazer gerar numa terra de crise. Eu vou te fazer gerar num tempo de dificuldade. Alguém pode estar olhando para 2023 e dizendo: 2023 vai ser um ano difícil, não tem nada sendo favorável para nós. Mas o Senhor nos trouxe aqui para poder reafirmar isso. Você não anda segundo a palavra do homem, você não anda segundo os direcionamentos do homem, você não anda segundo os decretos do homem, você anda debaixo da minha palavra. E a minha palavra para nós nessa noite é: você vai gerar. Isaac fica em Gerar, e a Bíblia diz que ele vai semear naquela terra. E agora, quando ele semeia naquela terra, ele vai colher 100 por 1. O que é isso, Verônica? A terra está em crise, mas ele está plantando e está colhendo. Talvez ninguém ali estava colhendo, mas ele estava, porque ele estava debaixo de uma palavra. Talvez ninguém ali estava vivendo aquilo, mas ele viveria, porque ele estava debaixo de uma palavra. Tinha um juramento sobre a vida dele. Deus havia dito para Abraão: Abraão, grande será a tua descendência, a tua colheita. Você vai viver coisa grande, você vai viver uma expansão no teu ministério, você vai viver uma expansão na tua família, na tua vida. Você vai viver uma expansão em todas as áreas da sua vida. Ele planta e ele colhe muito mais do que plantou. Ele vai colher 100 por 1. A Bíblia vai dizer que ele fica tão rico, tão rico, tão rico, que os filisteus vão chegar para ele, vai ter inveja dele e vai dizer para Isaac: Isaac, sai daqui, porque aqui está muito para você. Essa terra não te comporta mais. Essa terra não te cabe mais.
nessa terra não cabe tudo isso que você carrega. Você está muito mais rico do que a gente. A gente está com inveja de você. Eu não gosto muito dessa palavra inveja e nem de pregar sobre isso, porque parece um revanchismo, mas é a palavra que a Bíblia usou, e se usou é porque existem pessoas que têm esse sentimento. A gente está com inveja de você, você tem que sair daqui. Você precisa se deslocar daqui. Não cabe a gente e você, porque você está prosperando muito mais do que a gente. Você está muito mais rico do que a gente. Sai daqui dessa terra, vai para outro lugar. Só que Isaac, a Bíblia vai dizer que ele vai descer para o vale de Gerar. De Gerar ele não sai, ele vai para o vale, mas de Gerar ele não sai. Por que, Verônica? Porque Isaac não anda segundo a palavra dos invejosos. Isaac anda debaixo do direcionamento de Deus. Sabe qual é o nosso defeito? É que a gente é muito guiado pelos invejosos. Invejoso chega e fala, sai, a gente sai. Invejoso fala, se movimenta, a gente se movimenta. Invejoso fala, não te cabe você aqui, você vai lá e sai. Invejoso olha e fala, não quero você perto de mim, você vai lá e sai. Invejoso olha e diz, eu e você junto não dá, a gente vai lá e sai. E aí você vai perceber que Isaac vai nos dar uma lição. O quê? Não saia da terra que Deus te mandou ficar por causa da opinião de ninguém. Você não tem que andar debaixo da opinião dos outros, porque se você querer, oh aleluia, se você querer ficar fazendo charminho, se você querer ficar agradando todo mundo, você acaba não agradando em ninguém. Deus está dizendo, eu não te chamei para agradar ninguém, eu te chamei para ficar no lugar que eu te plantei. Para de querer agradar os outros, para de se diminuir para poder caber no lugar que Deus te plantou, por causa da grandeza que Ele está colocando sobre a tua vida. O Senhor está dizendo, viva tudo que eu tenho para você, na medida que eu tenho para você. E quem não gostou, irmão, não posso fazer nada. O problema é que a gente se diminui para caber nos lugares, porque alguém está dizendo que a gente está muito grande. A gente olha e diz, ai, mas eu não posso viver isso aqui não, porque vão dizer que eu estou querendo me exibir. Ai, mas se eu cantar desse jeito, vão dizer que eu estou querendo me exibir. Ah, mas se eu pular desse jeito, vão dizer que eu estou querendo me exibir. Irmão, respeita a medida que Deus te deu. Não seja negligente com aquilo que Deus te confiou por causa da opinião dos outros. Irmão, se Deus te deu um mistério diferente, irmão, marcha na terra, roda, faz o que você tiver que fazer. Se Deus te deu uma palavra diferenciada, prega uma palavra diferenciada. Se Deus mandou você cantar um hino tal, canta um hino tal, deixa o negócio virar. Agora não se diminua e não negligencie aquilo que Deus te colocou na sua mão por causa da opinião de ninguém. Eu não vou sair do lugar que Deus me plantou, eu não vou deixar de ser o que Deus me mandou ser, porque tem alguém que não está gostando. Eu não faço nada para agradar ninguém, eu não ando para poder, oh aleluia, ganhar a afirmação do homem. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e viver do jeito que Deus quer. Ai, mas se eu for com essa roupa, vamos falar, irmão, vamos falar do mesmo jeito, se tu vir rasgado ou se tu não vir. Ai, mas isso aqui vai chamar atenção. Não, vai chamar atenção de qualquer jeito. Você pode vir descalço, você pode vir com a unha sem fazer igual eu tô. Você pode vir de qualquer jeito. Alguém vai olhar, vai reparar e vai falar. Irmão, já que é para falar, então fala de mim vivendo tudo que Deus tem para mim. Se quiser falar, fala de mim vivendo as promessas. Agora, eu não vou ficar acuada por causa de ninguém. Eu não vou ficar acuada por causa da opinião de ninguém. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, bebe água que engole mais fácil. A gente tem uma mania de ficar se importando com a opinião dos outros. Aí sabe o que acontece? Você não sabe nem mais quem você é. Você não sabe nem mais qual é o lugar que Deus mandou você ficar. Você não sabe nem mais a identidade que você tem, porque você está querendo viver agradando tantos outros e cada dia você veste uma roupa. E Deus está dizendo, você tem uma roupa específica. Pega a tua túnica colorida e desfila com ela, José. Deixasse de viver, de colocar a túnica por causa dos irmãos, eu gosto disso aqui, irmão, porque nenhum irmão tem o que ele tem, mas mesmo assim ele não deixa de usar o que Deus deu para ele. Podem tentar contra mim, pode fazer o que for, mas a minha túnica eu não
Quem quiser que tire, mas eu não vou tirar. Ele começa a ficar muito grande, muito grande, muito grande. Irmão, porque tem gente que Deus chamou para ser grande. Tem gente que Deus chamou para ter um negócio diferente. E a gente tem que entender isso com muita maturidade. Que tem gente que Deus olha e fala assim, ó, você vai ver isso aqui vai ser extraordinário. Agora quem vive menos também não é prejudicado, não. É a porção que Deus deu. É a porção que Deus deu, irmão. Pouco importa o tamanho, o importante é que a gente recebeu alguma coisa. Só que tem gente que Deus chamou para ser grande. A gente precisa entender isso aqui. E aí você vai ver que ele está grande demais naquela terra. Semeou, colheu muito. Alguém está dizendo, muda daqui. Ele não muda da terra, ele vai para o vale da terra. Ele vai para o vale de Gerar. Mas em Gerar ele continua. E aí quando chega lá, ele vai cavar poços. Poços que eram do seu pai. E o que vão fazer, Verônica? Vão entulhar os poços dele. E o que ele vai fazer agora? Ele continua cavando. Ele não para de cavar porque alguém está entulhando. Quem quiser entulhar, que entulhe. Eu não fui chamada para entulhar poço de ninguém. Eu fui chamada para cavar e viver da água que o meu poço vai brotar. Ele cava o primeiro poço. Só que a Bíblia vai dizer que os pastores vão começar, os pastores de Gerar, vão começar a porfiar com os pastores de Isaac. Porfiar o que, Verônica? Implicar. Chegando, querendo tirar satisfação. Cava o primeiro poço. Vão vir contender com ele. E o que os pastores estão dizendo? Essa água é nossa. Quando eles falam para ele, essa água é nossa, sabe o que Isaac faz? Ele vai dar o nome do poço de Ezeque. Por quê? Porque Ezeque quer dizer contenda. Contenderam com ele. Ele abre mão daquele poço e ele diz, aqui eu não fico. Se vocês não quiserem, eu vou cavar em outro lugar, porque eu não vou brigar por espaço. Ele cava o segundo poço e ele dá o nome de Sitna. Por quê? Porque vão porfiar de novo. Os pastores estão brigando. E o que os pastores estão dizendo? Essa água é nossa. Qual é o nome que ele dá? Ezeque. Ezeque quer dizer o quê? Inimizade. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que quando o poço está entulhado, ninguém quer. Mas quando a água brota, aparece gente para dizer, essa água é nossa. Porque tem gente que é mestre disso. O quê? Eles gostam do resultado, mas o processo ninguém quer viver. E outra, tá tendo live? Quem está brigando aqui é os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Dizendo que essa água é nossa. Olhar para um poço que brota e dizer que a água é nossa é muito mole. Eu quero ver você cavar e ver a água brotar e dizer, é minha, eu lutei por isso aqui. Você já viu que tem pastor que é assim? Quando a ovelha dá trabalho não é de ninguém. Agora, quando começa a brotar, essa ovelha é nossa. Fulano é minha ovelha, é do meu aprisco. Quando estava no mundo cheirando, bebendo, fumando, fazendo tudo, ninguém queria. Aí agora que está limpinho, que Deus está usando, que Deus está fazendo um monte de coisa, alguém olha e diz, tomou de mim, essa ovelha é nossa. É porque a gente acha que briga de pastor começou agora. Mas quando tu olha para o texto, tu vai ver que pastor briga há muito tempo. Olhando e dizendo, é minha, essa é minha, saiu daqui, fez isso, fez não sei o quê. Ah, porque eu conheci, foi eu que ajudei, nem ajudou. Aí olha e diz, não, porque eu ajudei, porque eu visitei, porque eu fiz, porque eu aconteci. Agora que está brotando é fácil, né? Agora que Deus está usando é mole. Olhar e dizer, é minha, faz parte daqui, fez isso e aquilo. Aí você vai ver que eu gosto disso aqui, irmãos, sabe por quê? Isaac, ele não fica fazendo contenda com ninguém. Quem quer fazer contenda com ele, faz. Agora, se quiser fazer, vai fazer sozinho. Ele olha para o poço e diz, vocês querem a água de vocês? Então toma aqui, ó. Ele cava outro poço. Essa água é nossa. O nome disso aqui vai ser Sitna. É inimizade, não quero. Contenda, não quero. Inimizade, não quero. Eu vou para outro lugar. Irmão, por quê? Aonde Isaac cava, a água brota. O que os filisteus precisavam entender era isso. O que, Verônica?
que Deus não tem segredo com lugar, Deus tem segredo com pessoas. Deus não tem segredo com lugar, Deus tem segredo com pessoas. Como assim, Verônica? Irmão, tem gente que aonde você colocar ele vai brotar. Manda ele cantar de manhã, o negócio vira. Manda ele cantar de tarde, o negócio vira. Manda ele cantar de noite, o negócio vira. Manda ele cantar no presídio, o negócio vira. Manda ele pregar na praça, o negócio vira. Se der microfone vai virar, se não der, vira também. Manda fazer coxinha, coxinha boa pra caramba. Manda fazer comida, o almoço é bom demais. Você precisa entender que tem gente que tem um segredo com Deus, e aonde ele bota a mão, não adianta tentar parar. Não adianta tentar parar. Levanta a sua mão porque eu quero profetizar. Deus tem segredos contigo que você nem sabe, e você vai começar a entender que esses empurrões é Deus dizendo: tem um lugar de expansão para você, meu filho. Tem um lugar maior para você, minha filha. Tem um lugar melhor para você, meu filho. Para de querer fazer questão de lugares que estão te empurrando. Sabe o que Deus estava dizendo para Isaac? Isaac, não se prenda, passe adiante. Tem um lugar de expansão para você. Só que a gente é muito apegado, né? Ai, porque se me tirarem isso daqui, ai, eu morro. Ai, mas se não me der a oportunidade, eu morro. Ai, mas se eu não puder fazer, ai, eu morro. Se eu não liderar esse departamento, eu morro. Irmão, aonde te colocar, você vai brotar. O que mandarem você fazer vai ter resultado. O que mandarem você colocar a mão vai dar resultado. Eu gosto disso aqui, irmão. Meu ex-pastor, pastor Rafael Braz, um homem inteligentíssimo. Uma vez eu vi ele ministrando essa palavra. A gente estava conversando numa mesa e ele disse: Verônica, sabe o que eu acho? Eu acho que, sabe o que eu tenho? A perspectiva de que a água acompanhava Isaac por baixo. Irmão, isso aqui é um poço. Ezequiel, ele cava aqui, brota. Alguém vem brigar, sabe o que ele faz? Ele abre mão disso aqui, ele vem para esse. Quando ele cava aqui, a água brota. A água vem por baixo, acompanhando Isaac aonde Isaac está. Você está entendendo? Que a água te acompanha aonde você coloca o teu pé. A água vai te acompanhando por baixo. Oh, meu Deus do céu. Não é o lugar, alguém vai entender isso aqui. Não é o lugar, é você. Não é o lugar, é você. Tentam entulhar, tenta tapar a boca, tenta abafar, tenta te esconder. Mas Deus está dizendo: aonde tu for, meu filho, pode ser deserto, mas a água vai brotar. Pode ser lugar de crise, mas a água vai brotar. Independente da circunstância, independente do cenário, Deus está dizendo nessa noite: aonde você colocar a planta do teu pé, vai brotar, porque o meu segredo é contigo. Eu não tenho segredo com lugar, eu tenho segredo com pessoas. Quando ele cava o terceiro poço, o que acontece, Verônica? A água brota de novo. Aí naquele dia ninguém contende com ele, ninguém vai brigar. E ele vai chamar o poço, sabe de quê? De Rehobote. Qual é o significado de Rehobote, Verônica? Lugar amplo, amplitude. Qual é o significado de expansão, Verônica? Amplitude, lugar amplo. Desde o ano de 2018, eu tenho o costume de, todas as viradas de ano, eu dar um nome para o meu ano. Eu aprendi isso de 2018 para 2019. Eu e a Pri, a gente foi passar a virada de ano no Rio. E aí o pastor Rafael Belo foi ministrar uma palavra. E ele pegou e falou assim: Deus me deu um direcionamento para esse ano. E esse ano, 2019, vai ser um ano da oportunidade. Eu gostei daquilo ali. Eu falei: a partir de agora, todos os meus anos vai ter nome. E aí no final do ano passado eu já estava orando para Deus me dar uma direção de como seria o ano de 2023. Eu tô: Deus, qual é a direção? Eu vou andar debaixo de qual direção profética nesse ano?
Aí Deus disse para mim, 2023, para você vai ser o ano do Rehobote. E eu fiquei com aquilo, Rehobote foi aonde nasceu essa mensagem, que eu fui atrás para saber melhor o que significava esse tal de Rehobote. Aí quando eu li lugar amplo, passou-se um tempo, o pastor disse, o ano de 2023, do Pão da Vida, vai ser o ano da expansão. Linkei uma coisa com a outra. Só que é Deus dizendo para nós, o que, Verônica? Eu tenho um lugar de amplitude para você. Não precisa fazer questão do lugar que você está. Não precisa fazer questão. Sabe o que é isso aqui? Deus me fez entender. Só vive expansão quem não faz questão. Questão de quê? Questão de espaço. Se querem, toma. Eu vou para outro lugar. Presta atenção, ué, Verônica, você disse que não é para mudar de lugar e agora está dizendo que é para mudar de lugar? Ele não saiu de Gerar, ele estava ali ainda. Só que ele não fez questão. Às vezes Deus não muda o nosso lugar no coletivo, mas ele muda a nossa roda. Ele não muda o lugar no coletivo, mas ele muda a tua mesa. Ele não muda o seu lugar no coletivo, mas ele muda algumas coisas específicas. Ele cava o terceiro poço, ele vai dar o nome de Rehobote, amplitude e expansão, lugar amplo, lugar grande. Ninguém vai porfiar, sabe por quê? Aquele era o lugar que Deus havia preparado para ele. Eu quero dizer para você nessa noite, que talvez entrou aqui e está cansado. Verônica, eu cavo, e quando a água brota alguém briga comigo. Eu cavo, quando a água brota alguém vem e me cansa. Eu cavo, e quando a água brota parece que eu perco tudo, vai tudo por água abaixo. Deus está dizendo, não desiste de cavar, não para de cavar, porque tem um lugar de expansão ali na frente te esperando. Meu filho, não desiste, só vive a expansão, os indesistíveis. O Senhor está dizendo, muda de poço, mas não para de cavar. Sabe por quê? A intenção dos filisteus não é cavar poço, é entulhar poço, é fazer você desistir, mas você não vai parar porque eles querem. Você vai avançar para o lugar que Deus está te direcionando. Antes de Isaac viver a expansão do lugar, ele viveu a expansão da mente. Porque só vive expansão de território quem tem a mente ampliada antes de ter o lugar ampliado. Teve uma vez que a gente estava orando aqui na sexta-feira. E o microfone veio até a minha mão para eu poder orar. E Deus me deu uma palavra de oração naquele dia. Eu lembro que eu comecei a orar. E Deus dizia para mim, antes de mudar lugar, parede, eu vou ampliar a mente. Porque não adianta a parede expandir se a nossa mente é pequena. Não adianta um pastor comprar terreno, construir uma mega igreja, se a nossa mente ainda é pequena. Só vive de fato uma expansão territorial quem viveu uma expansão de mentalidade. Só vive expansão territorial quem viveu primeiro uma expansão de mentalidade. Verônica, como que você sabe que Isaac viveu expansão de mentalidade? É porque ele não faz questão. Quem sabe o que Deus tem na sua vida, quem sabe o que Deus tem com ele, não fica brigando por causa de espaço, não fica brigando por causa de lugar, não fica brigando por causa de microfone, não fica brigando por causa de oportunidade, não fica brigando por causa de liderança, não fica brigando por causa de nada disso. Por quê? Porque a gente é muito maduro para entender, meu irmão. Deus tem um segredo comigo no lugar que Ele me colocar. Eu já tive uma expansão aqui antes de ter uma expansão aqui. O que me chama a atenção, sabe o que é? É que os servos de Isaac estão cavando. Quando ele fala para os servos assim, ó, conjecturando, quando ele fala para os servos assim, deixa isso aí, vem para cá, cavar outro poço, os servos estão acompanhando ele. Os servos não olham para Isaac e dizem, Isaac, vamos ficar aqui. Os servos não dizem para Isaac, mas a gente gosta tanto desse poço. Não importa se ele tem contenda, a gente gosta tanto dele. Não importa se ele tem inimizade, a gente gosta tanto dele. Quando Isaac olha para os servos e diz, vem comigo e vamos cavar em outro lugar, irmão, os servos estão indo junto. Porque os servos estão acompanhando a visão de quem Deus deu direção.
Não adianta Deus dar uma direção para o pastor se a nossa mente ainda está aqui, se a nossa mente ainda está na Benjamin, se a nossa mente ainda está na varandinha. Varandinha é história, Benjamin é história, aqui é história. Mas Deus está dizendo, não vai parar por aqui. Tem um lugar de expansão. Acompanhe a visão de quem Deus deu a direção. Porque senão o trabalho é dobrado. A gente vai cavar lugar, vai cavar estaca, vai colocar parede, vai levantar muro, vai fazer primeiro andar, segundo andar, vai colocar ar-condicionado, vai colocar tudo isso. Mas a mente está lá no Benjamin. Tem hora que a gente se prende muito a um tempo e Deus está querendo levar a gente para outro. Tem horas que a gente se prende muito a um lugar e Deus está querendo levar a gente para um lugar maior. Eu tenho uma amplitude para você, eu tenho um Rehobote para você, eu tenho um lugar mais amplo para você. Ele cavou ali, irmão, era paz. Ninguém contendeu com ele, ele estava em paz. Ele vai dar o nome de Rehobote. E aí, Verônica? E aí agora ele vai partir para um lugar chamado Berseba. Ele vai seguir a vida dele. Ele está seguindo a vida dele. Quando ele chega lá em Berseba, lembra que eu disse que os filisteus mandaram ele embora? Abimeleque, o rei dos filisteus, mandou ele embora, dizendo, aqui está muito grande para você, essa terra é muito grande para você, você tem que sair daqui. Quando ele vai para Berseba, o que acontece? Quando ele está lá em Berseba, certo dia, quem está indo visitar Isaac? Abimeleque. Abimeleque, Alzate e Ficol, 3 homens. Quando ele olha para ele, ele vai dizer assim, ó, o que vocês vieram fazer atrás de mim? Vocês não mandaram eu sair de lá, vocês não me odiavam, agora vocês vieram atrás de mim. Aí o que eles vão dizer para Isaac? É porque a gente entendeu o quê? Que Deus é na sua vida. Pode ler o texto, irmão, é isso que eles vão dizer. A gente entendeu que Deus é na sua vida. Sabe o que eles estavam dizendo? A gente entendeu que o problema não é você perto da gente, não é você naquela terra. A gente já entendeu que Deus tem um negócio contigo. Deus é na tua vida. A gente veio atrás só para poder confessar isso. Entende uma coisa? Não precisa brigar, não precisa fazer questão. Chega uma hora que eles vão entender que Deus é na sua vida. Eles vão parar de entulhar aquilo que Deus te deu. Não precisa gastar tempo com gente que quer perder tempo. Você não foi feito para poder perder tempo com eles. Você foi feito para poder viver o que Deus tem para você. Oh meu Deus do céu, chega um tempo que não é você que vai atrás deles, é eles que vão vir atrás de você dizendo, eu vim aqui só para te falar que Deus é na tua vida. Isaac, Verônica, Isaac olha para aquilo ali, maduro demais. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai montar uma mesa, dá um banquete, coloca eles na mesa e vai servir eles. Você percebe que ele está pronto para viver a expansão? Porque ele não fica remoendo coisa do passado. Vocês contenderam comigo, vocês me expulsaram de lá, vocês brigaram comigo, vocês fizeram e aconteceram, vocês entulharam os meus poços. Mas sabe o que eu faço? Eu coloco mesa para vocês. Eu coloco mesa para vocês. Eu vou servir vocês. Só está pronto para viver a expansão quem já entendeu isso, o quê? Servir quem um dia fez mal para você. Eu coloco mesa para vocês. Vocês querem comer o quê? Parece que eu vejo Isaac olhando e dizendo, vocês querem o que? A gente quer churrasco, então vai ter churrasco. Vocês querem o que? A gente quer estrogonofe, então vai ter estrogonofe. Eu vou dar para vocês do bom e do melhor. Quer uma coquinha bem geladinha, porque aqui tem. Eu não vou brigar com vocês, eu vou dar uma coquinha para vocês. Toma aqui, meu filho, bebe. Senta na mesa, fica à vontade, porque tem comida à vontade. Eu já estou num lugar que Deus me colocou. Eu já entendi o que Deus tem comigo, vocês também já entenderam. Vamos viver em paz, vamos viver em paz. A Bíblia vai dizer que Abimeleque olha para ele e diz, vamos fazer um juramento, o quê? Nem você briga com a gente, nem a gente briga com você. Eu gostei disso aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Nem a gente briga com você, nem eu brigo. Nem a gente briga com você, nem vocês brigam comigo. Mas peraí, eu nunca briguei com vocês. Quem brigou comigo foi vocês. Aí sabe o que ele fala? Tá bom, a gente faz isso. Nem eu brigo com vocês, nem você briga comigo. Apesar dele não ter feito nada, ele olha e diz, eu não quero nem ter razão, eu quero só viver em paz. Você não me irrita, eu não te irrito. Você não briga comigo, eu não brigo com você. Tá tudo em paz, a gente tá kit, tá combinado, fechado. Vamos fazer o quê? Um juramento, faz um juramento.
Quando amanhece o dia, eles vão embora. Aí chegam os servos de Isaac dizendo para Isaac, sabe o que? A gente cavou outro poço. E o que aconteceu? Brotou água também. Em Berseba? Em Berseba. Ué, mas vocês cavaram lá em Gerar e brotou lá. Cavou em Berseba e também brotou em Berseba? Por quê? Porque Deus tem segredo com pessoas. Deus não tem segredo com lugar. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: no lugar que eu te colocar, você vai viver surpresas que você jamais imaginou. No lugar que eu te plantar, você vai viver o que você jamais imaginou. Existe um lugar de expansão te esperando. Existe um lugar de expansão preparado para você. E quem quiser que receba, existe um lugar de expansão preparado para você. Existe um lugar de expansão preparado para você. Não faça questão, só vive a expansão quem não faz questão. Meu irmão, Deus está dizendo para nós nessa noite: se alguém está contendendo, passa adiante, cava do poço, porque aonde você pisar, eu serei com você. Você pode se colocar de pé aí, em nome de Jesus. Os músicos podem me ajudar. Cadê a Carol? O que você está fazendo aí, filha? Sabe o que Deus falou comigo através dessa palavra? Quando ele chega lá em Berseba, quando ele cava o terceiro poço, o Reobote, ainda em Gerar, no vale de Gerar, ele dá o nome de Reobote, um lugar amplo, amplitude, expansão. Quando ele vai para Berseba, ele cava poços e Deus faz brotar água também. Deus envia Abimeleque lá, Alzate lá, Ficol lá atrás dele, para dizer: Deus é na sua vida. Só que Deus, na verdade, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dando uma oportunidade de Isaac viver a expansão sem deixar pendência para trás. Como assim, Verônica? O que adianta, irmão, a gente viveu uma expansão se para trás a gente deixou inimizade, se para trás a gente deixou contenda? O que adianta viver uma expansão se para trás a gente deixou coisas, pendências? Não adianta chegar num lugar amplo se quando eu olho para trás eu deixei gente machucada. Não adianta viver a expansão, não adianta viver o tempo do Reobote se quando eu olho para trás eu vejo que lá atrás tem pendência. Eu olho para trás e eu vejo que lá atrás tem gente que eu não converso. Eu olho para trás e eu vejo que lá atrás tem inimizade. Eu olho para trás e eu vejo que lá atrás tem contenda. Existem coisas que Deus não quer que você apenas abra a mão, Ele quer que você resolva. Oh, remaragachúria. Deus não quer apenas que você abra a mão. Deus não quer apenas que você não faça questão. Ele quer que você resolva essas pendências. Eu quero que você resolva. E eu quero orar com você nessa noite. Você que entrou aqui está dizendo: Verônica, eu quero viver uma expansão na minha vida. Quero viver uma expansão no meu ministério. Eu quero viver uma expansão na minha casa. Quero viver uma expansão com a minha família. Eu quero. Só que eu também entendo, Verônica, que tem coisas lá atrás que estão me impedindo de avançar para o lugar que Deus quer que eu avance. Eu sei, Verônica, que lá atrás ainda existem pendências que eu preciso resolver. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque há uma nuvem de glória sobre esse lugar. O ambiente que nós estamos é um ambiente profético. E o Senhor está dizendo: eu estou pronto para liberar coisas na sua vida, mas eu também preciso que você abandone, largue aquilo que lá atrás está te prendendo. Aquilo que lá atrás você olha e fala: eu estou aqui no lugar amplo, mas eu não consigo esquecer o que eu vivi lá atrás. Deus está dizendo: eu quero te fazer livre. Eu quero te tornar livre. Eu quero que você resolva as suas pendências. Eu quero que você resolva o teu passado. Eu não quero que nada te prenda lá na frente. Eu quero que você viva uma expansão na sua totalidade, na sua plenitude. Deus tem um lugar amplo para você, mas Ele está te dando a oportunidade nessa noite de você viver essa expansão sem pendência. Se você acredita nessa palavra, eu te convido a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você.
Eu quero viver a expansão, Verônica. Eu quero viver o lugar amplo. Enquanto o Ministério de Louvor adora, vem aqui à frente, eu quero orar por você, vem. Oh, aleluia. Deus tem um lugar de expansão para você. Deus tem um lugar de expansão para você. Há um lugar espaçoso que te aguarda. Há um lugar espaçoso que te espera. Há um poço de paz para você. Oh, aleluia. Pode vir. Se tentam destruir-me,